Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai dar aqui continuidade a um assunto que não tem no livro de vocês. Tem um ou outro livro que traz, mas sempre muito superficialmente, só fala, dá um, dois exemplos e acabou. Só que daí tem o seguinte problema, principalmente lá no segundo ano do ensino médio, o aluno vai lidar com sistemas de novo. Vai ter um assunto em geometria, na verdade geometria analítica, que vocês vão aprender o que é ainda, que a gente vai usar com uma certa frequência a resolução de sistemas de segundo grau, por exemplo. E a maioria dos alunos, eu notei isso quando dava aula no segundo ano, a maioria não sabe nem por onde começar. Enquanto que os alunos que eram do Marilac, a maioria até fazia sozinho. E quando não tinha certeza, mas perguntava assim, é sistema, né, professor? Ou seja, sabia do que se tratava, tá? Então aqui, começar com problemas, depois vocês vão ver que eu nem especifiquei o tipo de sistema, que é geral, tá? Vai ter sistema que vai desembocar em equações de segundo grau, em equações biquadradas, sistemas com raiz, ou seja, sistemas de equações irracionais, então é meio que geral, tá? E aí, a lista que eu vou liberar para vocês em breve, são os exercícios dela que a gente vai utilizar para praticar isso aqui, já que não tem no livro, tá legal? Bom, então o Zé Ruela adquiriu um terreno retangular de 9.600 metros quadrados de área. Então a área está aqui. Aí eu fiz aqui um retangulinho para a gente se guiar. Enquanto ele não começa a construção, decidiu cercar o seu terreno, tá? Todos os lados com 4 fios de arame. Então vai ser uma cerca assim, né? Vai ter uma estaca e 4 fiozinhos de arame, tá? Em toda a volta, exceto onde tem aqui uma entradinha de 3 metros, que ele vai construir um portão de madeira ou uma porteira, beleza? E aí ele fala pra gente que o Zé Ruela vai utilizar 1.588 metros de arame. Com base nisso, ele quer que eu determine as dimensões do terreno. O que seriam as dimensões do terreno? Então vamos chamar aqui de comprimento e aqui de largura. Eu não sei quanto mede cada um. O que eu já sei? Bom, se eu pegar esses 1.588 metros, dividir por 4, por que por 4? Porque eu vou passar 4 fios. Se eu dividir por 4, eu vou descobrir o quanto o cara vai usar de arame para cada volta. 397 metros, ou seja, começando aqui, dando essa voltinha toda até aqui, eu tenho quase o perímetro. Eu não tenho o perímetro ainda, porque eu tenho esse pedacinho, vamos fazer de vermelhinho aqui, Esse pedacinho aqui não tem arame. Mas, por outro lado, eu sei que esse pedacinho aqui mede 3 metros. Ou seja, se eu pego o que eu vou usar de arame para dar uma volta, mais esses 3 metros, eu completo o perímetro do meu terreno. E eu tenho o que eu preciso para poder montar o meu sistema. Eu tenho área e eu tenho o perímetro. Ué, mas como assim? Como que eu vou montar um sistema com isso? Da seguinte maneira, A nossa primeira equação vem da área. O que é a área do retângulo, gente? Largura vezes comprimento, ou base vezes altura. Aqui no nosso caso eu vou fazer comprimento vezes largura, 9.600 metros quadrados. Depois eu tenho perímetro, 400 metros, vai me dar outra equação, só que com cuidado. C aqui, que é comprimento, aqui também, Então, 2C mais 2L, para dar toda a volta, igual a 400 metros, tá? É muito comum aparecer problema envolvendo sistemas, de equações com área e perímetro, porque a área vai fazer surgir aqui no meio do cálculo, vocês vão notar, é uma equação de segundo grau. Aliás, a ideia de equações de segundo grau é justamente trabalhar com área, tá? De primeiro grau trabalhar com comprimento e de terceiro grau trabalhar com volume, tá? Mas que não vem ao caso ainda. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Posso simplificar sempre que você notar que dá para simplificar. E lembrando, tem que ser todos os coeficientes. Faça, vai melhorar para você. Então aqui vai dar C mais L igual a 200. Bom, aqui não tem jeito de eu usar método de adição. Por quê? Primeiro que eu não estou nem aqui, é uma operação, é multiplicação, e aqui é adição. Não tem jeito de eu preparar a equação de cima aqui para fazer sumir o C ou o L. Tem como? Porque o C e o L formam um termo, eles estão atrelados, um está junto do outro. Então eu preciso montar mesmo o método da substituição.
Tá? Lembra ano passado que eu falei que ia chegar no nono e aí não tinha jeito de fugir da substituição? Aqui é esse momento, chegou. Aqui é o caso, tá? Então a gente vai ter que fazer a substituição. Onde que eu vou isolar? Eu acho melhor isolar aqui, porque se eu isolar ali, ó, o L vai passar dividindo ou você vai passar dividindo. E podendo evitar a fração sempre é melhor. Então vamos colocar aqui, ó, isolando C ou L, tanto faz, na equação 2. Isolando C na equação 2, eu vou ter o seguinte, C 200 menos L. Opa, porque raios eu fiz B. Espera aí, deixa eu apagar esse B que não tem nada de B. Bom, isso aqui é o apelidinho que eu dei para o C nesse momento, tá? Agora eu vou substituir na outra. Substituindo C por 200 menos L na 1, na equação 1. Então, como é que vai ficar? Está aqui minha equação 1. No lugar do C, eu vou colocar 200 menos L. Então, vai ficar assim, ó, no lugar desse cara. 200 menos L vezes L igual a 9.600. Vou fazer distributivo, vai ficar 200L assim agora, de trás para diante, mas não importa. Menos L ao quadrado, menos 9.600, já joguei para cá, igual a zero. Eu já vou multiplicar por menos 1 para a gente deixar ela no formato ideal para resolver, que seria L ao quadrado, agora virou positivo, esse negativo, e esse aqui positivo. Muito bem. Aqui a gente pode colocar na fórmula de Bhaskara, mas assim, vai funcionar a fórmula de Bhaskara, então eu vou fazer por ser um produto para a gente ganhar tempo, porque eu não preciso mais ensinar a fórmula de Bhaskara ou fórmula resolutiva para vocês, tá? Então aqui teria que ser 80 e 120. Mas, gente, difícil fazer de cabeça, tá? Isso aqui. É que eu pensei no 20 e no 96, tá? Para poder fazer isso aqui. Mas não é tão simples, é só para vocês analisarem lá, 80 vezes 120, ó, 9.600, tá? Para ficar certo aí que tá ok. Então, eu achei que a largura pode medir 80 ou que a largura pode medir 120. Ué, mas como assim ela pode ter dois valores? A gente já vai chegar lá. Falta calcular o comprimento. Calculando o valor de C. Melhor lugar é pegar aqui onde está isolado. Ó. C igual a 200 menos L, né? Então, para L igual a 80, quanto que vai dar o meu C? 120. E para L igual a 120, quanto que vai dar meu C? 80. Nossa, mas que coisa esquisita, professor. Porque veja bem, eu tenho aqui duas medidas para a largura e duas medidas para o comprimento. Na verdade é muito simples. O que está acontecendo aqui é o seguinte: se a largura for 80, o comprimento tem que ser 120. Se a largura que for ser 120, o comprimento vai ter que ser 80. Ele perguntou as dimensões. Quanto mede, né? Comprimento e largura do terreno. A gente não especifica, a gente põe 80 por 120. Não importa quem é quem, tá? Porque essa questão de comprimento e largura também depende do ponto de vista. Eu posso falar, por exemplo, olhando essa folha aqui, ó, eu posso falar que aqui é comprimento e aqui é largura, ou pode vir alguém, mas estou olhando, sei lá, de outra posição, para mim esse aqui é o comprimento, isso aqui é a largura. Isso não importa. Tanto é que ele fala as dimensões, tá? Então esse aqui é um exemplo de um problema que envolve sistema de segundo grau. Agora um outro probleminha aqui que envolve assim, números, não tem nada de terreno. Ó. Considere dois números naturais, x e y, tá legal? Dividindo-se x por y, o resultado é 3. A soma entre os quadrados desses números é 250. Ele quer saber quais são os números. Então, dividindo-se x por y, 3. A soma entre os quadrados, 250. Um problema que não tem lá grandes segredos, tá?
Aqui, melhor esqueminha, isola o x, ó. Tá? Se você isolar o x aqui, vai ficar igual a 3y. Novamente, um outro sistema que a gente pode... Ah, professor, mas não dá para usar a adição? Não dá, eu posso até multiplicar por x para que virar x quadrado, ou menos x, né, para virar menos x quadrado. Só que vai aparecer x junto com esse y. Eu vou resolver o problema de sumir o x aqui pelo método de adição, mas nesse não. Então, substituição. Tá? Já está isolado. Então, substituindo x por 3y, onde? Na equação 2. Então, aqui no lugar do x vai entrar 3y. E aí, muito cuidado. Eu ponho parênteses porque o 3 e o y, os dois vão ser elevados ao quadrado, tá? Vai dar 9y ao quadrado mais y ao quadrado igual a 250. 10y ao quadrado igual a 250. Posso dividir por 10, tirar o zero, né? Então eu vou ter y ao quadrado igual a 25. Não preciso aqui colocar mais ou menos, porque ele especificou lá no enunciado que se trata de um número natural. Então eu só preciso que seja positivo, só me interessa esse cara aqui, ó. Tá? Agora eu preciso calcular o valor de x. Onde que é melhor eu usar? Aqui, onde está isolado, ó. Tá? Então eu vou pegar x igual a 3y, x igual a 3 vezes 5. O x vai ser 15. Se ele não especificasse que são números naturais, eu teria que usar o menos 5 também. É só por conta disso aqui, ó. É isso aqui como se fosse uma espécie de condição de existência para mim. Não é exatamente isso, mas assim, tem que ser número natural, está delimitando, tá? Então minha resposta 5 e 15. E olha como é verdade, 5 ao quadrado 25, 15 ao quadrado 225, se eu somar dá 250. Isso é um probleminha basiquinho, não tem nada de terreno, nada de nada, bem simples, tá? Deixei até um espaço sobrando para ele, mas nem precisou aqui. Bom, vamos começar agora com resolução desses temas. Esse cara aqui. Tá vendo? Ó? Não consigo usar a método de adição. Ah, professor, mas se eu multiplicar por menos x, vai virar menos x2. Tudo bem, mas tem um y enchendo o saco aqui. Isso tudo é um termo só. Tá? Não é um somando ou dois termos separados. Eu não vou conseguir utilizar a adição novamente. Então, vamos lá. Isolando. Aqui é melhor isolar na de baixo, apesar da fração. Porque se eu for isolar na de cima, vai passar esse cara para lá, por exemplo, e esse 2 vai virar raiz do outro lado. Poxa, trabalhar com raiz, vocês já viram em equações irracionais? Péssima ideia, melhor fugir quando for possível. Então, isolando x na equação 2. Tá? Eu vou ter isso, ó. E agora, substituindo x por 48 sobre y, onde? Na equação 1. A equação 1, o que vai acontecer? Onde está o x? Vai sair, olha lá, vai ficar o 2 ali, ó, só o x, e vai entrar no lugar 48 sobre y, mais y ao quadrado igual a 100. 48 ao quadrado, se não me falha a memória, vai dar 2.304, mas vamos verificar aqui. Isso, 2.304 sobre y ao quadrado. Esse é um sistema que vai resultar numa equação biquadrada. Observe, ó, completei com 1, tirar MMC, y ao quadrado por y ao quadrado dá 1, não muda nada aqui. Y ao quadrado por 1, y ao quadrado, vezes y ao quadrado vira y à quarta. Y ao quadrado por 1, y ao quadrado, vezes 100, 100y ao quadrado. Tá? Aí, colocando isso tudo em ordem, y à quarta, menos 100y ao quadrado, que eu joguei para cá, mais 2.304.
a título de revisão de equações biquadradas, vou resolver isso aqui na raça, tá? Então, a gente vai fazer uma troca de variável, já tenho x e y, vou escolher uma outra letra, uma coisa que não tem nada a ver. Tá legal? Então, sei lá, vou chamar isso aqui de w. Então, vou fazer o seguinte, y à quarta igual w ao quadrado, y ao quadrado igual a w. Só para a gente fazer aqui uma espécie de revisãozinha, tá? Então, w ao quadrado menos 100w mais 2.304 igual a zero. Vou copiar essa equação aqui para cima para a gente dar continuidade, tá? W ao quadrado menos 100w mais 2.304 igual a zero. Muito bem. Delta. B quadrado menos 4 vezes A vezes C. 100 ao quadrado dá 10.000 menos 16 vezes 1. Então isso aqui vai dar 784 o nosso delta. Continuando para calcular os valores de W. Então W menos B, mais ou menos a raiz disso aqui que é 28 sobre 2A. Então 100 mais ou menos 28 sobre 2. Primeiro valor para W, 128 dividido por 2, 64. Segundo valor para W, 100 menos 28 vai dar 72, dividido por 2 vai dar 36, beleza? Bom, achei valores de W, mas eu quero valores de Y, não é? Olha lá. Quero valores de Y, então vou pegar aqui, ó. Vamos fazer o tal do voltando, né? Que a gente já fez bastante em outras aulas. Então, y ao quadrado igual a w. Tá. Para w igual a 64. Então, y ao quadrado igual a 64. Y vai ser mais ou menos 8. Mesma coisa aqui. Para w igual a 36. Y ao quadrado igual a 36, y igual a mais ou menos 6. Pessoal, é muito estranho, mas é isso mesmo. Eu tenho 4 valores para y possíveis, tá? Lembre-se, equações biquadradas a gente pode não ter nenhuma raiz real e podemos ter até 4 raízes reais, que é o caso aqui. Achei os valores de y. Agora eu preciso achar os valores de x. Tudo bem? Então eu vou voltar aqui, ó, tá? Então vamos colocar assim, ó, calculando os valores de x. Agora eu vou ter que fazer, eu vou até dividir coloridinho aqui em quadrantes, quer ver só? Porque eu vou ter que fazer uma continha para cada valor aqui, ó. Então eu vou ter o seguinte, ó, para y igual a 8, para y igual a menos 8, para y igual a 6 e para y igual a menos 6. São as 4 possibilidades de y. E para cada um deles eu vou usar esse mesmo carinha aqui, ó. X igual 48 dividido por y. O primeiro valor de y é 8. Então, 48 dividido por 8. O primeiro valor possível é o 6. Então, veja bem. Quando o meu y for 8, o meu x vai ser 6. Isso me dá, lembre-se agora, do 7º e do 8º ano. O primeiro par ordenado que é a solução do meu sistema. Lembre-se, par ordenado, primeiro o valor do x, depois o valor do y. Isso, a partir de agora, pela mudança da BNCC, vai ser visto desde lá de baixo, mas vocês não viram ainda. A gente vai ver esse ano, depois das férias, talvez um pouquinho antes, né? Agora já não sei, né, gente? Nem sei se vai ter férias, não sei nem como é que vai ser. Mas enfim, a gente vai ver por que tem que ter primeiro o valor do x e depois o do y, tá? Aí vai ficar muito claro pra gente que essa ordem é extremamente importante. Segunda possibilidade é 48 dividido por y, 48 dividido por menos 8, aí meu x vai dar menos 6. Então, se meu y for menos 8, meu x é menos 6. Meu segundo par ordenado. Depois,
x igual 48 dividido por y, x igual 48 dividido por 6, x igual a 8. O terceiro par de valores aqui possíveis para o meu sistema, x8 e y6. E, finalmente, o último carinha, então, quando o meu y é menos 6, o meu x é menos 8. Então, eu tenho o quarto carinha disponível. Então, olha só, por mais esquisito que pareça, é isso. Aquele sistema me dá 4 resultados, 4 pares ordenados. E olha só o conjuntão solução que vai formar aqui. Ó. Eu tenho que colocar todo mundo. Ó. Primeiro par ordenado, segundo par ordenado, terceiro par ordenado, quarto par ordenado. Tudo isso aqui solução do meu sistema. Se eu quiser testar esses pares aqui, eu posso, sei lá, 8 e 6, 8 ao quadrado, 64, 6 ao quadrado, 36, a soma dá 100. 6 vezes 8, 48. Nossa, e o negativo? O negativo também dá, ó, menos 8 e menos 6. Ó. Menos 8 vezes menos 6, mais 48. Menos 8 ao quadrado, mais 64. Menos 6 ao quadrado, mais 36. Ó. Também vai dar 100. Tá? Então ele dá grandão assim mesmo, normal, mas não tem nada difícil. O mesmo esqueminha, isolamos, substituímos, resolvemos a equação biquadrada, vocês já aprenderam. A novidade, entre aspas, é aqui no final que eu vou ter vários valores que servem no meu sistema. Tá legal? Precisa de organização e calma, simplesmente, mas ele não é difícil não. Garanto para vocês que infelizmente tem coisa pior por aí. Aqui, eu peguei um sistema que tem tudo a ver com aquela questão do segundo ano que eu falei. Vocês vão aprender esse ano um negócio chamado plano cartesiano, e lá no segundo ano do ensino médio, a gente vai aprender um negócio chamado equação de reta, que é uma equação de primeiro grau, desse estilo aqui, com x e y, o padrão dela. Tem outras variações, mas não vem ao caso agora. Isso aqui é uma equação que, no tal do plano cartesiano, vai formar para a gente uma circunferência. Então eu tenho uma reta e uma circunferência. Isso, na verdade, agora não importa para vocês, só para vocês saberem que vocês vão usar. E aí, de repente, você vai ter um problema assim, olha, qual é o ponto, ou quais são os pontos de interseção? Quando que elas se encontram? Quando eu estou resolvendo um sistema, eu estou justamente descobrindo o ponto de interseção. Ou seja, o valor que serve para as duas equações ao mesmo tempo. Tá? Lá no segundo ano é comum, tá? A gente tem que descobrir os valores que são comuns às duas equações, ou seja, o ponto de interseção. Aí pode vir na forma de problema, tem N aplicações, tá? Para saber, isso aqui não é para se preocupar com reta e circunferência no plano cartesiano, vocês nem sabem o que é plano cartesiano ainda. Isso aqui é apenas para saber que lá no segundo ano do ensino médio, dependendo da mudança agora, às vezes no primeiro ou no terceiro, você vai ver coisas desse tipo, tá? Esse aqui não tem muito segredo. Como eu já falei, não adianta tentar fazer pela adição, porque se eu for resolver o problema de um x, eu vou estragar o outro, vai aparecer x junto com y, vai virar uma bagunça, quando eu quero multiplicar a equação por uma incógnita. Não é igual no sétimo ano que eu quero multiplicar por um número, tá? Então, qual que é o melhor caminho aqui? A substituição. E o melhor cara para a gente isolar é aquele x ali, ó. Então, isolando x em 1. Se eu isolar x em 1, vai ficar o seguinte. Eu vou escrever de trás para diante aqui, mas não precisaria escrever de trás para diante, não. Ó. Vou jogar o 5 para cá, ele vai menos 5. Olha lá. Pode ser assim também, não tem problema, ó. O x está isolado, x é a mesma coisa que 5y menos y. Na equação de baixo, aonde tiver x, ou seja, aqui e aqui, eu vou substituir. Então, substituindo x por 5y menos 5 em 2. Então, abre parênteses, ó, vai entrar 5y menos 5, fecha parênteses, quadrado. Copia esse y2, menos 6 copia, abre parênteses, no lugar do x, 5y menos 5, fecha parênteses, menos 4y, mais 9. Aqui, ó, produto notável, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 5, 10, vezes 5, 50, mais o quadrado do segundo.
aqui distributiva e muito cuidado com o sinal, ó. Então vai dar menos 30y mais 30, menos 4y mais 9. Isso aqui é uma equação de segundo grau, basta a gente botar em ordem. 25 com 26y ao quadrado, vamos marcando aqui para a gente não repetir ninguém. 50 com 30 vai dar 80, com 4, 84. A participação do cachorro aí, ó. 84y. Aqui, 25 com 30, 55. 55 com 9, 64. Bom, então vou dividir isso aqui por 2, vai dar 13y2. 84 por 2, 42y. E 64 por 2, 32. Bora, Bhaskara. Delta, menos 42 ao quadrado, 4 vezes A vezes C. Vamos lá rapidamente aqui na calculadora para não perder tempo. 1764, 1664. Pô, que beleza, o delta vai dar 100. Então, meu y, menos b, mais ou menos a raiz do delta, vai ser 10 sobre 2 vezes o a. Então, 42 mais ou menos 10 sobre 26. Aí eu vou ter o seguinte aqui, y1, vou somar primeiro, 42 com 10, 52 dividido por 26 dá 2, o primeiro valor de y. y2, 42 menos 10, 32, 32 por 26, o máximo que dá aqui é simplificar por 2, dá 16 13avos. Esses são os dois valores possíveis para y. Eu preciso calcular agora os valores de x. Então, vou colocar aqui, ó, calculando os valores de x. Então, eu tenho esse carinha onde foi feita a minha troca. Eu vou ter dois valores possíveis, né? Então, para y, qual o primeiro valor de y que a gente achou? 2. Segundo valor de y que a gente achou, 16 13avos. Então, aqui vai ficar 5 vezes 2 menos 5 igual a x. 10 menos 5 igual a x. 5 igual a x ou x igual a 5. Tanto faz. Eu estou fazendo com esse x para lado de lá para vocês saberem que não tem problema algum, tá? Pode trocar essa ordem sem problema nenhum. Aqui, 5 vezes 16 13avos menos 5 igual a x. Vamos resolver essa continha aqui. 80 13avos menos 5 igual a x. Isso aqui é uma continha que a gente pode até, quando aparecer isso aqui, ó, uma fração somando, subtraindo com um número inteiro ou número natural, a gente pode usar uma espécie de regrinha de número misto, se você quiser. Mantém um 13, só tem que tomar cuidado com o sinal, ó. Vai fazer isso, ó. 13 vezes 5, 65. Só que no caso é menos 5, então menos 65. Na prática eu poderia fazer, quer ver só? Vou até colocar x aqui já. 13 vezes 5, vezes menos 5, né? Menos 65. Para chegar no 80, 15. Ah, professor, não gostei, prefiro tirar MMC, mas no fim das contas é o que eu fiz aqui, ó. 13 por 1, 13 vezes 5, 65. Mas quem quiser usar a ideia em número misto, lembre-se, uma fração somando ou subtraindo um número inteiro ou natural. Dá para usar isso aqui sem problema, tá? Então, esses são meus dois pares ordenados, ó. Cuidado, o primeiro, 5 para o x, 2 para o y. O segundo, 15 13avos para o x, 16 13avos para o y. Isso de ser 15 e 16 aqui em cima foi pura coincidência, tá? Eu não pensei para fazer isso e dar bonitinho assim não. Olha como é que fica o conjunto de solução agora. 5, 2.
ok? Então, mesma estratégia, voltando aqui. Procura onde está mais fácil para isolar, substitui na outra equação. Agora vai ser comum desembocar em equação de segundo grau, às vezes biquadrado, como vocês viram ali. Descubra os valores do x ou do y primeiro, aqui no caso foi do y, porque eu resolvi isolar o x. E depois, para cada valor que eu descobri para uma incógnita, eu tenho que ver o correspondente da outra incógnita, para formar os tais pares ordenados. Tá legal? A terceira equação, o terceiro sistema de equações, aliás, a gente já viu algumas equações irracionais. Esse aqui também vai exigir uma técnica nossa, para a gente facilitar a nossa vida. Porque veja bem, tudo bem, se eu for isolar o x na de cima é de boa, mas o que adianta eu pegar aqui na de baixo e colocar, por exemplo, no lugar do x, 72 menos y, né? Imaginando que eu isolei aqui. Aí eu vou ter raiz cúbica. Aí para tirar a raiz cúbica eu vou ter que levar ao cubo os dois lados da equação. Aí quando eu levar um lado desse aqui da equação, vai ter uma soma ao cubo, ou se eu trocar de lado uma diferença ao cubo, eu vou cair naquele produto notável, que é o cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais cubo do segundo ou menos cubo do segundo. Depende do sinal, da maneira que eu fuçar aqui. Então, aonde cai a questão da mudança de variável, que eu falei para vocês do feeling. Tá? Vocês nunca viram algumas coisas, justamente estão aprendendo e praticando e variando. Até começar a bater o olho e já enxergar o que fazer. Então, melhor tática aqui, ó. Mudanças de variáveis. Afinal, aqui eu tenho mais de uma. Então, olha, mãe, a raiz cúbica. Olha como eu vou tirar facinho esses caras ao cubo aí, ó. Eu vou pegar o meu x e vou escolher uma outra letra qualquer, que não seja o y, ao cubo. Vocês vão ver a mágica acontecer. Para não ter confusão aqui, vamos chamar de a ao cubo e esse aqui de b ao cubo. Olha que da hora que vai ficar esse negócio. Aqui, no lugar do x vai entrar a ao cubo mais b ao cubo igual a 72. E aqui, raiz cúbica de a ao cubo, mas já deu para ver que a raiz vai sair. E aqui, raiz cúbica de b ao cubo. Por que eu fiz isso? Porque aqui, raiz cúbica de alguma coisa ao cubo, sai da raiz, né? Perde o radical, a gente simplifica aquele radical. E aí, eu vou ter só a mais b igual a 6. Vou ter daqui a pouco fazer aquele produto notável grandão, vou, mas sem raiz. Imagina ficar fazendo produto notável enorme, como a gente já fez na aula anterior, exercício de raiz quadrada com produto notável, e aí já ficou uma porcaria. Vocês vão lembrar que um exemplo que eu fiz com o grandão. Aqui eu estou evitando isso de certa forma. E depois eu tenho que fazer o voltando. Então, 1 e 2. Ah lá, agora eu vou isolar aqui embaixo. Novamente, professor, mas posso multiplicar por a ao quadrado para cancelar o a? Mas vai surgir a ao quadrado aqui, não vai sumir, ó. Tá? Então não adianta. Então isolando a, onde? Na equação 2. Então a igual a 6 menos b. Tá aqui. E agora eu vou substituir. Substituir a por 6 menos b aonde? Na equação 1. Como que vai ficar então aqui, ó? Onde está esse a, ele vai sair, vai entrar 6 menos b ao cubo. Aqui eu não vou fugir daquele produto notável, mas com a vantagem de não ter raiz, ok? Cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. A gente cansou de fazer esse produto notável ano passado e esse ano eu já revi. Já teve lista e tudo mais, né? Olha que beleza aqui. Sumiu a equação de terceiro grau. Vou ter, na verdade, uma equação de segundo. 18b2, vamos até colocar em ordem. Menos 108b mais 216 menos 72. Então, 18b2 menos 108b, aqui vai dar 444. Isso aqui, melhor ainda, olha por quanto eu consigo simplificar.
Ah, professor, mas eu não vou enxergar o 18. Não, mas você vai pelo 2, depois por 3. Então, alguma hora você vai chegar no mesmo que se fosse 18, só que você vai por partes. Se perceber que dá por 6 ou que dá por 9, o que você descobrir aqui que seja o maior possível, já adianta. E depois, se der, simplifica de novo. Mas confia em mim, simplifique. Vocês vão ver que vai ficar facinho de fazer. Ó. Aqui vai dar B2 menos 6B mais 8. Ó, some o produto facinho aqui, ó. B menos 2, B menos 4. Então, meu B pode ser 2 e meu B pode ser 4. Beleza? Agora eu preciso achar os valores para o A. Então, vamos lá. Onde que eu vou pegar isso? Aqui onde eu isolei, ó. Então eu tenho 2 e 4, né? Para valores de B aqui. Então, para B igual a 2 e para B igual a 4. Vamos lá. Opa. A igual a 6 menos B, 6 menos 2. A dá 4. Então, se o B for 2, o A vai ser 4. Depois, 6 menos 4. Se por outro lado o B for 4, o A vai ser 2. A gente fica com vontade de pôr a resposta aqui, ainda não é? Eu estou achando valores para quem? Para A e B, mas eu quero valores de X e Y. Tá? Então agora eu fiz a mudança de variável, agora, ou de variáveis, né? Agora eu vou fazer o voltando. Então vamos lá. O primeiro parzinho de valor que eu encontrei aqui, 4 e 2. O segundo parzinho, 2 e 4. Então vamos lá. Para A igual a 4 e B igual a 2. E depois, para A igual a 2 e B igual a 4. Tudo bem? Então vamos aqui, ó. X é igual a ao cubo. Quanto que vale o A? 4. X igual a 4 ao cubo. X igual a 64. Depois, y igual a b ao cubo, y igual a 2 ao cubo e y igual a 8. Aí sim, meu primeiro par ordenado com x e y, que é o que me interessa, 64 e 8. Vou fazer a mesma historinha aqui, ó. Então, x igual a ao cubo, y igual a b ao cubo, agora só trocou. E o y vai dar 64. Então, meu segundo par ordenado, 8 e 64. De forma... Eu esqueci de uma coisa muito importante. Não posso colocar solução ainda. Tem que fazer a verificação. Então, verificação, tá? Vamos pegar aqui vou pegar uma folhinha adicional. Vou precisar dela. Gente, esses exercícios ficam grandes mesmo, viu? Normal. Então, eu tenho que fazer a verificação lá no comecinho, ó. Aqui, ó. Tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó. Para esse par ordenado. Como que vai ficar, ó? 64 mais 8. Tem que verificar se dá 72. Raiz cúbica de 64 mais raiz cúbica de 8 para verificar se dá 6. E é verdade, ó. 64 mais 8, 72. Raiz cúbica de 64 é 4, raiz cúbica de 8 é 2, dá 6. Então, esse primeiro par ordenado, ok. E já é fácil de saber que o outro vai funcionar, afinal, eu tenho adição, eu só estou trocando a ordem. Na adição, a ordem, tanto faz. Mas, vamos verificar bonitinho aqui, ó.
8 mais 64, 72. Raiz cúbica de 8 mais raiz cúbica de 64. Só troquei a ordem, então não tem problema. Opa. Aqui na 72, aqui é 6. Então, agora sim, meu conjunto solução tem como componentes aqui os dois pares ordenados, os dois serviram. Então, olha só, vocês vão notar que vários exercícios de sistemas costumam dar isso aqui, 2 páginas, tá? É isso mesmo, isola, ainda mais quando troca variável, como a gente trocou aqui, ainda se tiver raiz vai ter que fazer verificação, mas é normal, precisa ter método, precisa ter calma, organizar aqui o que você está fazendo, os passos, não precisa descrever muito, você pode resumir, calque A, subst A em o que você quiser aqui, mas organiza, senão você vai se perder. E agora, o último cara, e eu deixei para o final, para a gente fechar com chave de ouro, se é que isso é um bom negócio, né? Não me parece que seja chave de ouro, porque esse cara aqui dá mais trabalho ainda que o anterior, tá? Esse fica grandinho mesmo, como se os outros tivessem ficado pequenos, né? Mas enfim, olha lá, eu vou também ter que usar a mesma ideia de trocar a variável, porque se eu for levar ao quadrado, eu vou ter que fazer aqui um produto notável com raiz, que vocês já viram, de repente, que não é um bom caminho, mas de repente dá até pra gente usar. Esse aqui é capaz que dê pra gente usar, porque eu tô enxergando, que vocês vão notar que tem uma estratégia aqui que de repente fica muito interessante pra gente utilizar. Gostei, eu vou usar essa tática, tá? Que é a seguinte, vamos levar o cara ao quadrado aqui, testar esse caminho. Eu nunca fiz, tá? Por esse caminho, eu sempre fiz trocando variável, mas eu acabei de ver uma situação aqui que pode ficar bem legalzinha pra gente. Ó. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro. Quem que é o primeiro? Tudo isso aqui. Vezes o segundo. Tudo isso aqui. Mais o quadrado do segundo. E aqui 25 quartos, né? O que vai acontecer? Aqui, beleza, sumiu raiz. É isso aqui que eu enxerguei agora há pouco. Quando eu multiplicar, eu posso escrever isso num radical só, que a gente já viu isso ano passado e esse ano. Eu vou conseguir cortar x com x e y com y, vai dar 1. E aí essa raiz que sobrou aqui não vai ter problema, porque raiz de 1 é 1. Aqui também sai do radical. Então o que eu vou ter? Ó? X sobre y mais 2 vezes raiz de 1, que é 1, né? Eu coloquei aqui só para destacar. Então, x sobre y mais y sobre x igual a 25 quartos. Esse cara vai para lá, menos 2. Tá? Aqui, aquele esqueminha no número misto, se quiser usar aqui, dá. Quer ver? Vamos fazer um teste. Ó. 4 vezes menos 2, menos 8. 25 tira 8, 17 quartos. Tá? Agora eu vou tirar o MMC. Qual vai ser o MMC? 4xy. Xy dividido por y vai dar x. Então, oh meu Jesus, agora que vai acabar o grafite, não faz isso comigo. Aí, não acabou não. 4xy por y vai dar 4x vezes x, 4x quadrado. 4xy dividido por x vai dar 4y vezes y, 4y quadrado. E 4xy por 4 vai dar xy vezes 17, 17xy. Então, depois dessa minha preparação toda aqui, o meu sistema ficou com essa cara, ó. Então, eu tirei momentaneamente aquelas raízes originais ali, tá? Essa equação e aquela são equivalentes, por mais esquisito que isso pareça. Agora aqui, a gente vai usar o método da adição, da substituição normalmente, ó. Isolando,
x em 1. Então, x igual a 10 menos y. Agora, substituir na 2. Como que vai ficar, então? 4, abre parênteses, 10 menos y ao quadrado, mais 4y ao quadrado, igual a 17, vezes o valor do x. Eu vou até organizar, vou pôr 17y e vou tirar o x. Vou botar isso aqui, ó, que é melhor para fazer distributivo. Senão ia ficar 17 do lado e y do outro. Vai ter que fazer distributivo de um lado e do outro. Melhor fazer tudo junto. Aqui o nosso produto notável, quadrado do primeiro, 2 vezes primeiro e segundo, quadrado do segundo. Aqui distributiva, 170y menos 17y ao quadrado. Distributiva aqui também, 400, nossa, eu torto esse zero. 400 menos 80y mais 4y2 mais 4y2 e joga turminha para cá. E agora a gente vai pôr ordem na casa. 17 com 8, 25y2. A turma do y está resolvida. 170 com 80, 250y. A turminha do y já foi. E mais 400. Opa, aqui ficou super legal também, porque eu vou conseguir, adivinha, dividir, gente. E sabe por quanto isso aqui? 25, olha que beleza. y2, 10y e 16. Some o produto. Menos 2 com menos 8 dá menos 10, menos 2 vezes menos 8, mais 16. Então eu tenho aqui dois valores possíveis para o meu y. O que falta agora? Calcular os valores de x, para depois ir para a verificação. Bom, calculando valores de x. Para y igual a 2, para y igual a 8. Então eu vou vir aqui, ó, onde eu isolei. Então vai ficar x igual a 10 menos o valor do y, x igual a 8. Então, quando o meu x der 8, é porque o meu y tem que ser 2. Agora a outra aqui. X igual a 10 menos y, o meu y agora é 8. X igual a 2. Vocês estão vendo que costuma ter essa coincidência? Não é regra, vocês viram que tem exercício aqui que não aconteceu. Mas foi comum, dá 2, 8, 8 e 2. 5 e 3, 3 e 5. Ou às vezes o negativo. 5 e 8, menos 5 e menos 8, por exemplo. Ou menos 8 e menos 5, 8 e 5. Costuma acontecer isso, tá? Bom, agora eu vou fazer a minha verificação ou as minhas verificações. As verificações são interessantes porque elas funcionam inclusive como prova real. Se você estiver fazendo uma prova, uma avaliação, às vezes no final sobrar um tempinho, você pode ter certeza. Então, primeiro que eu tenho aqui, 8 e 2. Então, para o primeiro parzinho ordenado, 8 e 2. E o segundo, 2 e 8. E eu nem precisaria fazer na de cima. A raiz que pode gerar problema. Mas vamos testar geral aqui, tá? Embora vocês vejam que na de cima é óbvio que vai dar certo, né? Porque 2 mais 8 dá 10. Então, nem importa a ordem que isso não vai mudar. Ó. Então, a de cima funciona bonitinho para os dois. E como vai ficar de baixo? Raiz de 8 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 8. Ele fala pra gente que dá 5 meios. Eu já sei que quando um funcionar, nesse caso especificamente, o outro também vai funcionar. Por quê? Porque é adição, e a adição não importa essa ordem. Tá? Se aqui fosse subtração, vocês iam ver que provavelmente um ia dar problema. Tá? Ou ia ter um outro tipo de resultado, mas aí não ia ser tão automático. Mas se for multiplicação e adição, a ordem não vai afetar em nada. Então vou fazer uma, a outra eu já sei que vai funcionar, tá vendo? O mesmo termo, só está trocada a ordem aqui. Então 8 dividido por 2 dá 4, então raiz de 4. Aqui simplificando 2 oitavos, 1 quarto. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 1 quarto, 1 meio.
Aquele esqueminha número misto, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5 meios. Opa, funcionou. Então aqui vai dar certinho também. O que vai mudar? Raiz de 1/4 mais raiz de 4. Então 1 meio mais 2 igual a 5 meios. Olha lá, 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Ok também. Então, finalmente, 100% de certeza que o meu exercício está correto, meu conjunto de solução com meus pares ordenados. Então, gente, eu entendo que não é o assunto mais divertido do mundo, eu entendo que dá trabalho, que são exercícios cansativos, só que, como eu falei, a hora que vocês estiverem lá no ensino médio, isso vai ajudar demais vocês. Vocês vão ter muita vantagem em relação aos colegas. Vocês vão ficar presos a resolver coisa de 7º, 8º ano, porque vocês já vão saber. Vocês vão ter que se dedicar especificamente a assimilar o conteúdo lá do 2º ano, do 1º ano, do 3º, seja lá onde isso aparecer, porque eu não sei como é que vai ficar a ordem agora. E as escolas às vezes alteram, né, essa ordem, tá? Enfim, assim que eu liberar a lista, já dá para fazer o pior pedaço dela, porque depois vai vir a parte de geometria. A parte de geometria, depois da gente passar esse transtorno todo que a gente viu, a parte de geometria vocês vão perceber que é assim, muito tranquilo, é muito fácil. Quase sempre os exercícios vão desembocar em coisinhas desse tipo aqui, ó. Tá? Em proporção, quase sempre. É bem fácil mesmo essa parte de geometria, muito mais tranquilo do que tudo que vocês acabaram de ver aí de matemática. Essa parte que é bem cansativa, equações biquadradas, equações irracionais e sistemas de equações, tá? Bem, muito obrigado, um abraço. Essa semana agora a gente vai estar tendo estamos na Semana Santa, né? Que vocês vão receber essa aula na Segunda-feira Santa. Então eu desejo a todos vocês uma feliz Páscoa, para os pais, para os familiares, para os seus amigos. Nesse momento difícil, a gente precisa de Deus, a gente precisa rezar, a gente precisa ficar junto de quem a gente gosta e cuidar de quem a gente gosta, tá bom? Então eu espero que todos passem bem e aproveitem essa Páscoa. Mais do que nunca vai ser uma Páscoa 100% em família e em casa, né? Um grande abraço e fiquem com Deus.